será que o sucessor do Bolsonaro, sendo Tarcísio, ele será leal às pautas de costume? É uma pergunta que eu faço. Porque o presidente Bolsonaro era declaradamente um cara contra o kit gay nas escolas. E ainda assim, nada foi feito contra o kit gay nas escolas. E se eu coloco um sucessor que sequer fala contra o kit gay? Ele vai ser mais radical? Qual que é as nossas perspectivas reais de termos um presidente conservador mais radical do que o Bolsonaro? Quem é esse nome? Eu sonho com o dia em que eu irei para a urna votar, por exemplo, em Nicolas Ferreira. Algum dia eu pretendo fazer isso. Se o Nicolas for candidato, já terá com certeza o meu apoio. Eu acho ele um excelente jovem, com um histórico pessoal maravilhoso, que tem condições de se preparar para ser o nosso presidente da República, e tenho certeza absoluta. O Nicolas seria leal aos cristãos, que são a maioria, sejam católicos ou evangélicos, seria leal às pautas de costume, seria leal ao combate à ideologia marxista em todos os âmbitos. Eu acredito que o Nicolas faria isso. Aproveitando Será que o Tarcísio faria? essa pauta do Nicolas, eu queria ver uma percepção tua, porque é algo que eu já ouvi também, e uma percepção que eu vejo também das pessoas, que é o seguinte: tem também uma certa disputa de poder, obviamente, pela direita ali, e há uma percepção de que a família Bolsonaro tenta, às vezes, abafar novas lideranças, se é que eu posso colocar assim. Não digo que é abafar, mas assim, tem os filhos do Bolsonaro, que obviamente também querem essa sucessão política. O Nicolas, eu vejo aí como, eu acho que o pessoal de casa também que acompanha, que tem uma noção de política nacional, vê como uma sucessão natural ao Bolsonaro, entre aspas aí, porque ele é novo também, ele não se candidataria agora, não seria nada disso, mas uma sucessão natural lá na frente a esse movimento da direita, esse crescimento da direita, que tem muito pouco tempo, tem 10 anos isso. E aí você vê algumas atitudes, por exemplo, do ex-presidente Bolsonaro com relação às próprias manifestações, de concentrar tudo num lugar só, de não ter manifestações em outros estados. Essa questão aí, uma certa... Não digo que é uma rixa, porque até o próprio Nicolas chegou e falou: olha, eu tô aí com o Bolsonaro e vamos, sei lá, tirar a esquerda da frente, eu quero seguir aqui com o meu cargo, com a minha situação aqui, não tenho nada contra, mas tem essa tensão aí no ar. Como é que você vê isso? Isso é perceptível também? Você enxerga, você por estar dentro da política, você enxerga de alguma outra forma, ou tem algum bastidor que a galera não está percebendo aqui fora? Como é que é isso? Muitas vezes me perguntam o que eu sei sobre os bastidores, e eu desejo profundamente que existissem bastidores organizados. Ana, estão tramando alguma coisa que vai... Eu desejaria que isso acontecesse, mas no geral a esquerda sempre está tramando algo nos bastidores e tem um plano. A direita desorganizada, as coisas vão acontecendo. Mas assim, ó, o Bolsonaro, ele tem mais 5 anos ou 10 na política, com esse poder eleitoral que ele tem. E que é gigante, um presidente que enche, um presidente amado, basicamente idolatrado pelas pessoas da geração mais velha. É natural que o Bolsonaro, vendo que ele tem mais 5 ou 10 anos só, é natural que ele queira apostar todas as fichas dele no projeto dele. O que vocês fariam no lugar dele? Ah, não, aqui tô... Acho que agora eu vou, então, parar. Não, né? Ele chegou, depois de muitos mandatos, deputado federal, chegou à presidência da República. É natural do ser humano que ele queira perpetuar o seu poder. E qual é a melhor forma de fazer isso? Com os seus filhos. Eu não tenho nada... Muita gente que diz assim, o Bolsonaro é ótimo, o problema são os filhos dele. É porque os próprios filhos são pessoas individuais, às vezes um fala A e o outro fala B. Mas isso não é problema, isso quer dizer que as pessoas pensam, né? Elas raciocinam. E tem cada um a sua opinião. Mas eu vou dizer sobre o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que é meu amigo pessoal. Se ele quisesse ser o sucessor do presidente Bolsonaro, eu apoiaria, faria campanha. Eu acho que ele é um cara... O Bolsonaro tem muitas qualidades, mas eu acho que o Eduardo é mais sensível à pauta ideológica, porque ele estuda um pouco mais... Eu acho ele um bom nome. Eu não seria contra o presidente indicar um sucessor da família dele necessariamente. Mas o ponto é... a gente tá falando sobre a contraposição Bolsonaro-Nicolas, né? O Nicolas tem 50 anos pela frente. O Bolsonaro tem 5 ou 10. É natural que o Bolsonaro queira agir com mais força. Embora eu não concorde
em fazer qualquer tipo de antagonismo ao Nicolas. Porque pra mim ele é o futuro. E o Eduardo também é o futuro. O Eduardo é jovem. O que eu acho que o Eduardo deveria fazer, Eduardo Bolsonaro, que é o meu amigo, eu acho que ele deveria se aproximar do Nicolas e dizer, cara, bora. O nosso próximo projeto é eu e você. Se você for melhor do que eu nas pesquisas, se você for mais popular do que eu sou teu vice. Se eu for mais popular, que você for mais popular, eu sou. Ou o contrário. Se eu for mais popular, você é meu vice. Então, assim, por que não tem sentido isolar ou atacar o Nicolas? Porque o Nicolas é leal até embaixo d'água. E ele é um menino de ouro. Nicolas é um grande sujeito. Ele é educado, cristão. É só olhar a família. Conosco aqui também. Nossa, ele é fantástico. Você vê quando vem aqui, quantas pessoas assistem, comentam. Então, assim, amam o Nicolas. é um erro isolar o Nicolas. Outra coisa que acontece errado também, o presidente Bolsonaro, todos amamos, mas ele é cercado por puxa-saco. No meu gabinete, eu não sou quem sou eu para dar dica pro Bolsonaro, mas assim, no meu gabinete é só briga. Os meus assessores dizem, você errou, não concordo, refaça isso, nunca mais faça isso. Tem coisas no meu partido que eu não decido, que na minha vida política, que quem decide é meu chefe de gabinete. Sobre política externa, eu tenho um assessor externo que é o Lucas Campos. É ele que decide em que cidade eu vou e quando que eu vou e quantas horas eu vou ficar lá. Por quê? É ele que sabe. Então, em muitos sentidos, o Bolsonaro, que é um homem gigante, ele se cerca de pessoas medíocres. E olha que eu vou dar um exemplo. Foi mal assessorado. Muitíssimo. Que é aquela Flávia Arruda? Eu falo sem medo. Que mulher cretina. Que mulher cretina. Como é que essa mulher é a secretária pessoal do presidente Bolsonaro? Quem não lembra quem é a Flávia Arruda? É aquela que depois que o Lula se elegeu, foi no ouvido dele e disse, sempre estive com você. Como que a secretária pessoal do nosso presidente sempre esteve com o Lula? O meu secretário pessoal é meu amigo de infância, eu conheço ele desde que ele tem 13 anos. Ele daria a vida por mim. Eu confio as minhas filhas a ele. Por que a secretária pessoal do presidente era essa mulher? Durante os 4 anos do governo do Bolsonaro, eu sempre marquei reuniões com ele usando as minhas influências, os meus amigos. Um que era da segurança do Bolsonaro, o outro que era radialista. Eu ia com o Eduardo, na aba do Eduardo. Para tangente. Porque se tentasse marcar reunião com a Flávia Arruda, não dava. O Eduardo tem condições de corrigir esses erros.